Olá, pessoal, surfistas do arco-íris! Que bom estar aqui com vocês. Eu resolvi gravar esse vídeo porque, lendo ontem o depoimento da Márcia, eu lembrei que eu não tinha falado algo muito importante da Ágata, então eu resolvi falar hoje aqui, até para a gente entrar na aula sexta-feira já direto mergulhando na onda amarela. E aí, mais uma vez, eu reforço como é importante o depoimento. O depoimento no grupo, a gente tem mais tempo para dar detalhes, para escrever de forma mais extensa, se colocar de forma mais profunda. E não só nos inspira, porque todo o processo é inspirador, como também me faz lembrar o que às vezes eu esqueci. E, gente, e o que eu gosto demais é o seguinte, é que às vezes a gente fala alguma coisa e aí você sente aquilo, porque é sincrônico, não tem como. Mas muitas vezes a nossa mente lógica, racional, né, ela fica assim, ai, será que eu estou sentindo isso? Porque é sugestão e tal. E aí, quando acontece isso, a gente vê que não existe sugestão. Existe. Aliás, a minha câmera está caindo. Vou pausar. Troquei aqui o suporte. Não existe sugestão, existe essa sincronicidade linda, mas a nossa mente sempre fica, né? Assim. E aí, quando acontece isso, a Márcia trouxe questões que era para eu ter falado e eu não falei. Mas ela vivenciou, ela percebeu isso no processo dela da Ágata, e eu achei fantástico, mostrando como que, independente da nossa mente lógica, racional, ter lido, entendido, conectado, o efeito é aquele que vem. Quando a gente está atento e consciente, a energia se manifesta. Eu trouxe aqui, eu estou com a minha caixinha de ágatas aqui. Eu sou uma apaixonada pelas ágatas. Eu sei quando eu falo isso, tem sempre que alguém que fala, você é apaixonado por todas as pedras. Sim, eu sou apaixonada pelo reino mineral. Agora as ágatas, por essa beleza única, isso também é de todos os cristais, mas as ágatas, elas têm umas nuances, uns desenhos internos. Então a gente vai colecionando, vai descobrindo aquilo que sempre dá um suspiro gostoso, aquele suspiro do rubi, e eu não me canso de suspirar pelas ágatas. Estou aqui com elas para que a gente possa falar um pouquinho sobre o que faltou, porque eu comecei falando das ágatas. Estou aqui com essa minha que tem olhinhos, eu adoro pedra que tem olhos, na aula, que ela é o grande componente da crosta terrestre, e nós somos praticamente alimentados pela energia da ágata, que ela representa muito a força uterina, aquilo que contém a nutrição, e tudo que é manifestado na superfície, de certa forma, passa por um contato com essas camadas de ágata que representam as memórias da natureza, do planeta, representam os registros históricos de tudo que acontece, cada camada, um registro, uma conexão do que aqui já se passou. Mas, dentro da nossa percepção do micro, da nossa existência, dos nossos ciclos, a ágata rege exatamente isso, os ciclos. Por isso, é uma pedra maravilhosa para as crises que a gente tem relacionadas aos ciclos biológicos. Porque uma questão é quando a gente tem crises ativadas por gatilhos que são aleatórios. Aleatórios assim, porque eu posso ter uma crise hoje, outra manhã, uma questão que seja detonada. E isso não tem uma previsibilidade que é de acordo a uma idade, a um determinado momento de vida. A gente tem várias crises que podem acontecer, às vezes pode acontecer quando criança, quando adulto, mais velho, e não terem um encadeamento, né, uma cronologia associada a ela. Mas existem aqueles ciclos que desencadeiam, sim, crises. Porque quando eu falo crise, gente, eu não falo crise no sentido só de coisa ruim, não. Crise é uma palavra que vem do grego krinos, que quer dizer momento de decisão.
tudo que a vida traz para a gente, que dá aquela chacoalhada, que dá um certo desconforto, que faz a gente olhar e falar: será que eu estou onde eu queria estar, onde eu devo estar? Será que eu tenho que mudar alguma coisa? Gera uma certa crise, porque gera uma necessidade da gente decidir. E decidir é cindir, né? A gente criar uma cisão em algumas situações da vida. E isso é muito lindo quando a gente entende as crises nesse sentido. São as oportunidades que a vida vai nos trazendo para a gente romper, mudar, transformar e entrar nas novas fases de uma forma mais sábia, mais inteira, mais conectada. E a gente tem algumas crises biológicas, momentos biológicos de decisão, de crise, de crinos, que são a infância, quando a gente nasce, né? Então, quando na infância a criança sai de um estado de ser bebê para um estado um pouquinho mais independente, quando ela se acha, tudo não dá para deixar sozinha, mas ela está se achando. Depois, essa criança que começa a crescer, ela vai entrando na puberdade, e aí ela vai entrando numa pré-adolescência até chegar na adolescência, que é um outro período de uma mudança de corpo emocional, porque esses padrões mexem com o nosso corpo emocional. Depois dessa puberdade, da adolescência, vai entrar a idade adulta. Essa idade adulta, para a mulher, depois vai gerar a menopausa, o homem a andropausa, até que a gente entre numa terceira idade, feliz idade, melhor idade. E todos esses estágios, eles são ciclos da natureza, mas que impõem a nós mudanças de olhar, mudanças de questões, de hábitos. Alguns mudam mesmo por fora, achando que devem mudar o jeito de se vestir, o cabelo. Isso é tudo assim, são metáforas, né? Mas cada um sente de um jeito a necessidade de abraçar esses novos ciclos. E quando a gente abraça, de fato, esses novos ciclos, seja desde lá da infância até a puberdade, até a adolescência, idade adulta, madura, papapá, maravilha! A gente vai aprender com todos eles, entender a beleza que existe em cada um que passou e cada um que está entrando. Mas a questão problemática acontece quando a gente não aceita. Não aceita. Tem crianças que não aceitam crescer. Conheço várias assim. É síndrome de Peter Pan. Tem adultos que não aceitam sair da adolescência. Também conheço vários assim, né? E carregam, às vezes, tem 50 anos de idade, está agindo como um adolescente, ou às vezes até agindo como uma criança mimada. Está preso ali, a nível de consciência está preso, amarrado em algum desses pontos. Tem pessoas que já entraram numa idade X e elas querem ainda que todos acreditem que elas tenham Y 30 anos a menos, né? E porque isso é um certo desespero interno, né? De você não aceitar o processo mais natural da vida, que é o processo de envelhecimento que a gente, na nossa sociedade ocidental, infelizmente, associou em algum momento a algo pejorativo, algo não tão belo, e que, se a gente for para sociedades mais sábias, eles entendem que o apogeu de todo ser é o amadurecimento, tem relação com esse tempo de estrada aqui, o tempo que a gente está trilhando os caminhos, e é ali que esses seres nessa sociedade são mais valorizados, mais reconhecidos, mais ouvidos. E, infelizmente, na nossa sociedade, a gente ainda não tem esse tipo de percepção. Espero que a gente caminhe, a gente vai caminhar assim para isso, mas a gente tem que resolver com a gente. Então, enquanto a sociedade não valoriza, valorize-se, seja qual estágio você estiver, não queira estar no anterior. E, porque se você quiser estar no anterior, o que vai acontecer? Você vai criar um desajuste no seu corpo emocional. O seu corpo emocional, ele não está ouvindo se você, eu quero agora ter 40, agora eu quero ter 50, eu estou achando lindo eu estar com quase 60. Bom, o seu corpo emocional, ele não está registrando isso, ele está indo de acordo com o seu trajeto, que isso é uma expansão.
Mas se a gente retém, segura, não quero fazer essa idade, eu não aceito ter essa idade, eu não quero agora ter independência, se for um adolescente passando para idade madura, eu não quero sair da casa dos meus pais e conquistar minha vida, ou seja o que for. Se a gente retém isso com dor, com sofrimento, com apego, com angústia, isso se torna um problema, rugas que aparecem, registros do tempo no nosso corpo, que inevitavelmente a lei da gravidade é para todos e todas, não tem um que se salve dela. E se a gente entende isso como um castigo, uma punição, um problema, a gente vai criar um grande comprometimento no nosso corpo emocional. Isso gera doença, gera muitas doenças, porque o corpo emocional é o que precede a manifestação da energia para o corpo etérico, que é o corpo da energia, que depois vai bater no físico. Então a gente cuida muito do corpo emocional para que ele seja sempre fluido. Quando as suas emoções estão leves, o seu campo etérico fica limpo naturalmente, seus chakras se organizam naturalmente, porque os chakras estão no corpo etérico. E o físico fica sempre melhor. Mesmo que você fique doente, isso não é ficar doente ou não, não é a questão. É como você se livra da doença, o quanto você aprende com as doenças, tudo isso tem um sentido. Aí, a Ágata, aí que entra a Ágata, olha, tudo que eu não falei na aula, né, na sexta-feira. Aí que entra a Ágata, porque a Ágata é aquela que nos ajusta aos ciclos. A Ágata nos ajusta aos ciclos. E se a pessoa tem problema, dificuldade em estar ajustada e adaptada aos ciclos que ela está entrando, aí entra a questão do corpo emocional, Ágata para ela. Ágata direto, banho de Ágata, overdose de Ágata. Porque a Ágata vai fazer com que você crie esse ajustamento para que você atravesse essas fases como elas têm que ser, com leveza e sabedoria, removendo os obstáculos e removendo, principalmente, o apego à fase que passou. Isso é o que a Ágata faz de maravilha. Então, eu falei muito na aula sobre como ela nos facilita o desprendimento do passado, quando o passado é um fator de peso, né? Não quando o passado é um fator de sabedoria. Mas quando o passado é o acúmulo de coisas que nos amarram, nos arrastam. E nessa questão do ciclo, gente, é muito importante. Então, quando a gente percebe que alguém está nessa fase, e uma outra fase biológica que a Ágata trabalha muito é a gravidez. Porque a gravidez, a mulher está passando por ciclos atrás de ciclos, e é aquele momento que tudo muda, hormônios e as nossas águas. A Ágata é a pedra das águas, porque o chakra 2 é o chakra das águas. Ficam numa turbulência só, e você tem que se ajustar, fluir, ceder, deixar aquela energia de fato tomar conta de você da melhor forma. Então a Ágata é maravilhosa para a gravidez, para a pessoa atravessar essas alterações, mudanças que são físicas, hormonais, aceitá-las, compreendê-las, amá-las. Para as nossas fases, então, desses outros ciclos, para a gente se ajustar um adolescente para a idade adulta, ou uma criança para a fase adolescente, ajustar uma pessoa da idade adulta para mais madura, para andropausa, menopausa, depois para uma idade mais velha. E a Ágata vai deixando esse fluxo, vai deixando tudo mais belo, como é da natureza da Ágata, mostrando que o passado é um grande aliado quando a gente sabe para ele olhar. Essa é a grande mensagem da Ágata, porque ela é uma pedra do passado no sentido dos registros lindos, belos e de extrema sabedoria que eles trazem. E por isso era muito importante trazer, ainda mais hoje, esses 2 dias que a gente está vivendo com a Ágata. Então, até na questão que a gente falou também, das questões de manifestação hormonais, a Ágata é uma pedra de natureza feminina, eu falei isso na aula, né? Que é o padrão da mãe, da grande mãe, Gaia. Mas tudo que evoca o feminino, que são oscilações, que são hormônios sincronizados com fases da lua, com a maré, tudo isso faz a nossa natureza entrar em altos e baixos com muita frequência. Então, por isso que períodos menstruais e ciclos menstruais, quando afetam muito o nosso humor, quando afetam muito a nossa energia, a Ágata também precisa estar juntinho ali do jaspe
vermelho, que é uma combinação excelente, que eu acho que eu também não falei isso na aula. Gente, é por isso que a aula passada a gente tinha muita coisa, e eu senti que eu falei, nossa, eu tive que correr, e aí correndo a gente deixa algumas lacunas, mas graças à nossa tecnologia maravilhosa, hoje a gente pode fazer as aulas se estenderem além da sala presencial. E aqui estou trazendo essas maravilhas da amiga Ágata, e juntinho então com o jaspe vermelho para o ajuste dos ciclos menstruais, para que eles possam gerar algo de conexão, sim, nossa, com o feminino, e jamais com algo que a gente não queira nem saber que vai ter, porque não é por aí, né? Porque a gente vai ter e faz parte da natureza. Então aqui, estou aqui com as minhas lindas ágatas, deixando aqui, ó, tão bela, linda, tem até uma inscrição aqui, uma runa. E espero que vocês estejam muito sintonizadas. Não se esqueçam, gente, façam ativação matinal. Matinal quando vocês quiserem, mas é tão gostoso. A gente coloca os 3 dedinhos, a pedra dos 3 dedinhos, ou a pedra real, ou a imaginária, aquela que você cria. É o cristal etérico que você plasma nos seus 3 dedos. Fecha o seu circuito, polegar e indicador, e ouve só uma vezinha, se for, 1 minutinho, o mantra, o Bidya Mantra, no caso do nosso chakra Swadhisthana, o Vam, e deixa reverberar, fazendo aquela pressão. Faz isso várias vezes por dia, você vai frequenciar o seu campo, que é isso que a gente quer. E aí toda a informação vai ficar mais clara para vocês, porque a gente não quer que essa informação entre pelo mental, a gente quer que ela entre pelos canais mais sutis, que é por esses que a sabedoria nos invade. Então, deixa aqui. E agradeço, Márcia, aí para sua colocação, né? Quando tudo surgiu, quando eu li você falar do climatério, então eu falei, uau, era o mais importante, eu não coloquei, mas tudo tem uma razão de ser, até para a gente poder sentir a energia sem ter ouvido algo. Isso eu acho muito, muito bacana dessa energia dos cristais. E às vezes a gente até sonha com alguma coisa, fala, nossa, sonhei com isso, depois eu dou na aula, a pessoa fala, nossa, eu sonhei exatamente com isso, com essa informação, ou eu já sabia disso, não sei como, já fazia assim, e nunca ouvi nada, ninguém falar, por quê? É isso, tá aqui, tá no campo toda essa informação, né? E a gente só vai dando espaço para ela ser decodificada pelo nosso mental. Então, obrigada, Márcia, pelo seu depoimento, que foi muito lindo, me conectei muito com ele, linda essa sua missão, com o seu idoso, com seus gatos, e eles estão aqui como anjos, são nossos anjos, tenho certeza disso, a gente cuida deles, mas quem gera essa aura de proteção para nós são eles, com essa energia linda, angelical que eles canalizam. E deixo aqui, então, a Ágata com olhinhos. E se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem depoimento, não deixem de colocar no grupo, gente. Isso é uma partilha e é muito, muito importante. Saudações cristalinas, cósmicas, arro! Saudações laranjas!